Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Vintecast, podcast da Wittenbergs. Estamos aqui dando continuidade à série de podcasts da Semana da Reforma. Ontem saiu o primeiro episódio onde falamos acerca da verdadeira proposta da Reforma Protestante. Quando termina aqui, vai escutar lá, tá muito bom, foi com o Fábio Piguetti. Mas hoje nós falaremos sobre sacramentos, sim, os meios de graça que Jesus Cristo deixou para a sua igreja. Nós estamos hoje aqui com o reverendo Jordano Montenegro. Por favor, você pode se apresentar para a nossa audiência? Então, olá pessoal, olá para você que está nos escutando agora. Eu sou Jordano, sou pastor anglicano, da Igreja Anglicana no Brasil. Para minha satisfação estar com vocês. Sou pastor aqui em João Pessoa, na Paraíba, capital da Paraíba. Esse tema sobre os sacramentos, para mim, eu acredito que é um dos temas que mais devem ser lembrados nessa época do ano, porque os reformadores trouxeram contribuições, inclusive, muito importantes sobre os sacramentos e não só contribuições importantes, mas talvez até alguns problemas sobre os quais a gente aqui vai conversar, não se referindo a todos os reformadores, mas a alguns ramos. Perfeito, reverendo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui. É um prazer. Mas, se vamos falar sobre sacramentos na Reforma, nós temos que saber o que eles são, né, de fato. Então, se eu poderia explicar pra gente? Então, o que são os sacramentos? Os sacramentos, a gente pode tratar deles na perspectiva da definição do que é um sacramento, e a gente pode tratar também dos sacramentos no sentido de quais são, né? O que são os sacramentos, quais coisas nós chamamos de sacramentos. Então, essa palavra sacramento, ela foi usada desde o começo da história da igreja na língua latina, tá? Quem possivelmente introduziu essa palavra sacramento foi Tertuliano, um grande teólogo importante do século II. E Tertuliano, ele usa a palavra sacramento para se referir àquilo que na língua grega é chamada de mistério. Então, o que é o mistério? Mistério é aquilo que nós hoje chamamos de sacramento nas línguas latinas, né? Até hoje, tanto na tradição anglicana como em outras tradições, se utiliza também a palavra mistério para se referir aos sacramentos. E quando a gente olha ali o Novo Testamento, especialmente, por exemplo, as cartas de Paulo aos Efésios, aos Colossenses, mas também aquilo que Paulo disse sobre os ministros do Evangelho em 1 Coríntios, aquilo que a gente vê no Novo Testamento sobre a doutrina cristã, a gente vê o aparecimento dessa palavra mistério para designar aquilo que é recebido na fé cristã. Uma coisa importante que a gente deve lembrar é que quando a fé cristã surge, ela surge num contexto, num ambiente ali do Império Romano, onde havia cultos de mistério, onde havia religiões de mistério. E o cristianismo, quando surge, ele surge de uma maneira muito semelhante a essas religiões de mistério, embora tendo suas próprias características que o distinguam muito desses cultos de mistério, religiões de mistério. Mas, quando surge a fé cristã, ela surge nesse ambiente. E os apóstolos, os primeiros cristãos, especialmente o apóstolo Paulo, eles empregam essa palavra mistério para se referir a tudo aquilo que nós temos na fé cristã. Então, por exemplo, aquilo que hoje nós chamaríamos sobre a doutrina sobre Deus, a doutrina sobre Cristo, a doutrina sobre o Espírito Santo, etc. No Novo Testamento, a expressão que se usa não é a doutrina sobre tal coisa, ou a doutrina de tal coisa. Né? A gente chamaria soteriologia, antropologia, etc. Mas a expressão que se usa no Novo Testamento é mistério. O mistério da fé, o mistério de Deus, o mistério de Cristo, enfim. Então, tudo isso é usado pelos apóstolos, especialmente pelo apóstolo Paulo. E mistério ali tem um sentido de um segredo, tá? Então, algo secreto é trazido pelos apóstolos e esse segredo deve ser guardado pelos cristãos, digamos assim. Eles devem preservar esse segredo. E os cristãos mostram a sua fé como sendo segredos que foram revelados. Eram segredos que estavam ocultos, o mundo não conhecia essas coisas e agora essas coisas estão reveladas. Esses segredos estão revelados. Até os próprios anjos, até as próprias criaturas celestiais não sabiam desse segredo. Então, é algo que Deus deixou muito bem guardado e que agora é revelado. Então, o apóstolo Paulo fala dos apóstolos como despenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, como aqueles que são responsáveis por entregar esses mistérios para as pessoas. E, entregando, eles são responsáveis por administrar esses mistérios. Então, esses mistérios incluem não só aquilo que a gente chamou de sacramento, mas os mistérios são a totalidade da fé cristã. Aquilo que a fé cristã comunica, aquilo que ela entrega, são os seus mistérios. Ou seja, são os seus segredos, coisas que foram reveladas por Deus. Então essa expressão mistério tem muito a ver com revelação. É algo
que estava secreto ou estava velado e é desvelado ou revelado pela fé cristã. Então, nesse sentido, a fé cristã tem como mistérios tudo aquilo que ela entrega. E dentre as coisas que ela entrega, nós temos algo particular que são certos ritos, e esses ritos, eles têm um papel especial na medida em que o propósito deles não é um ensino, não é um conhecimento no sentido mais usual da palavra, mas um conhecimento no sentido mais profundo, ou seja, os sacramentos eles têm um propósito de nos tornar, e melhor dizendo, tornar a Deus conhecido por nós. Então, eles têm um propósito místico nesse sentido. Eles têm um propósito de nos conectar a Deus de uma certa maneira. Então, não é conhecimento como uma informação. Os sacramentos não são veículos apenas de informações, mas eles trazem conhecimento no sentido mais profundo. Conhecimento como você conhece uma pessoa com a qual você convive. Então, eles trazem conhecimento nesse sentido, de uma convivência com Deus. Então, os sacramentos, eles propõem, eles colocam dentro de nós um encontro com Deus, podemos dizer assim, no mistério de Cristo. Então, os sacramentos seriam isso. Acho que até a gente poderia comparar isso à questão do conhecer matrimonial, né? Quando o casal ele se conhece, ele se une, se torna uma só pessoa. Isso. E aí eu acho que no sacramento nós conhecemos a Deus nos unindo com ele de outra forma, evidentemente, mas análoga. Isso, perfeito. Excelente exemplo. Na Bíblia se utiliza a palavra conhecer nesse sentido, né? O homem conheceu a sua esposa, conheceu no sentido de ele se uniu a ela sexualmente. Então, esse conhecer na Bíblia, ele muitas vezes tem esse sentido de unir o sujeito e o objeto. Normalmente. Claro que Deus não é um objeto aqui nesse sentido, mas existe esse propósito unitivo. Então, os sacramentos seriam aquilo que nos une a Deus de uma certa maneira, aquilo que nos une a Cristo de uma certa maneira. E aí, excelente esse exemplo aí sobre o matrimônio, que já abre a deixa para a gente falar sobre o matrimônio nisso daqui a pouco, tá? Mas, sobre os sacramentos, a gente, na língua grega, continuou-se a usar a palavra sacramento nesse sentido, no sentido de mistérios, e mais particularmente para esses mistérios que são atos visíveis da igreja, que são alguns, né, a gente não pode falar ainda nesse momento aqui no começo da história da igreja sobre uma definição exata de quais atos são e quais não são sacramentos ou mistérios. Se a gente utiliza a palavra mistério, na realidade tudo aquilo que a fé cristã faz é mistério. O sinal da cruz é um mistério, o Pai Nosso é um mistério, o credo é um mistério, tudo isso são mistérios, no sentido mais amplo da palavra. Na língua grega, a definição do que é e o que não é sacramento sempre foi um pouco mais, eu não sei se essa é a palavra correta, mais vaga, sempre foi uma coisa mais não houve tanta necessidade de definir quanto houve no Ocidente quando se usou a palavra sacramento. Então, de toda maneira, entre os primeiros cristãos, você pega ali, por exemplo, as cartas de Santo Agostinho, aquilo que Santo Agostinho escreveu sobre os sacramentos, né? Você vê que ele chama de sacramentos coisas que hoje nós não chamaríamos. Por exemplo, ele chama de sacramento o ósculo da paz, que é dado na celebração cristã. Então, esse ósculo da paz, para Agostinho, é um sacramento. Outros atos, como, por exemplo, o Pai Nosso, que eu mencionei, o credo, exorcismo, certos atos que são realizados liturgicamente pela igreja, seriam chamados de sacramentos nessa época mais antiga, porque a definição ali de sacramento ainda estava muito próxima desses mistérios da fé cristã. Eram sinais nos quais a graça de Deus é comunicada. Então, Agostinho define sacramento, e melhor dizendo, não é que Agostinho define o sacramento assim, mas ele, na sua discussão sobre os sacramentos, ele usa uma expressão que posteriormente é usada para definir os sacramentos. Então, a expressão que ele usa é mais ou menos a seguinte: os sacramentos, eles são sinais visíveis da graça invisível. A tradição ocidental utilizou isso de maneira muito intensa. Na igreja anglicana, por exemplo, nós usamos essa definição. Nós dizemos que sacramento é um sinal visível e exterior de uma graça invisível e espiritual. Então essa é uma maneira de definir, uma maneira agostiniana. Ele também definiu os sacramentos de outras maneiras, como sinais sagrados. Essa seria uma maneira de definir os sacramentos, são sinais sagrados. E com o tempo começou-se a refletir sobre quais seriam os sacramentos, qual é o número de sacramentos que há. Então, por vários motivos, no Ocidente se caminhou na direção de que os sacramentos, eles são 7. Esses aí seriam, digamos assim, os 7 pilares da sabedoria.
esses seriam 7 principais. E aí, esses sacramentos, eles seriam aquilo que nós conhecemos como, principalmente, usando aqui o exemplo da tradição anglicana, principalmente o batismo e a Eucaristia, seriam aquilo que nós chamamos de sacramentos do Evangelho, porque foram instituídos claramente por Cristo no Evangelho e por outros motivos também. Então, a gente teria os sacramentos do Evangelho, batismo e Eucaristia, e a gente tem outros atos que têm uma natureza sacramental também, que seriam 2 deles com imposição de mãos, que seria a confirmação e a ordem. A gente tem 2 sacramentos, ou atos sacramentais de cura, que são a confirmação e a unção dos enfermos, e o matrimônio, por último, sendo o mais diferente de todos os sacramentos e, ao mesmo tempo, aquele em que existe de maneira mais visível uma união entre pessoas, simbolizando a nossa união, a união entre Cristo e a Igreja. Então, nesse sentido, esses seriam os sacramentos e essas seriam as definições. Para a gente fechar aqui, existe uma última definição dos sacramentos, e os sacramentos, essa definição é uma definição mais escolástica, ela se baseia na definição agostiniana, e ela, segundo essa definição, os sacramentos são sinais eficazes da graça. Então, essa expressão, sinais eficazes da graça, ela é usada também na Igreja Anglicana. Os 39 artigos usam essa definição escolástica. Então, outra maneira de dizer os sacramentos são sinais eficazes da graça. Eles são sinais e neles existe uma eficácia em veicular a graça de Deus. Perfeita explicação. Para explicações mais detalhadas sobre sacramentos, sobre cada um deles, a Wittenbergs tem alguns conteúdos tanto no Instagram, tanto no YouTube, no Instagram @Wittenbergs com 2 S no final. E no YouTube temos uma série de exposição do Catecismo Anglicano, onde falamos sobre isso, e alguns podcasts também sobre sacramentos, vocês podem olhar aí os últimos episódios. Então, reverendo, tendo essa visão sacramental na igreja, qual seria a influência que ela teve na teologia no geral? Quais são as irradiações que essa visão tem? Eu posso falar de principalmente 2 coisas. E essas irradiações são tantas que, na realidade, elas acabam afetando praticamente a totalidade da teologia. Mas ela, digamos assim, tem 2 portas para isso acontecer, 2 portas principais. Uma porta mais ampla, digamos assim, diz respeito à maneira como nós vemos o mundo, como nós vemos a criação. Uma maneira mais gnóstica de ver a criação encararia a criação como algo separado de Deus. A criação, ela tem uma separação, há um abismo entre a criação e Deus, e esse abismo é intransponível. Então, nessa concepção, a criação não revela Deus, a criação não mostra a glória de Deus, ela não carrega a glória de Deus. E, nesse sentido, isso tem muito a ver com a maneira como nós, pessoas do século XXI, vemos o mundo ao nosso redor. Desde o surgimento, a ascensão do materialismo, do naturalismo, etc., nós vemos o mundo como uma coisa que nós podemos examinar no laboratório, nós podemos observar, nós podemos testar o mundo, mas nós não vemos mais o mundo como uma coisa a ser contemplada. E quando eu digo não vemos, eu falo no sentido do clima cultural. É claro que continua havendo gente que vê o mundo de uma maneira mais antiga, mas a maneira mais nova de ver o mundo é o mundo como uma coisa separada de Deus. O mundo, ele é pura matéria. Nesse sentido, existe uma conexão muito grande entre essas 2 maneiras de ver. Entre a maneira mais gnóstica, que separa, e o mundo conforme visto pelo cientificismo, digamos assim, pelo materialismo. O mundo como uma coisa destituída de mistério transcendente. Todos os mistérios do mundo seriam imanentes. Então, o que os sacramentos eles nos levam a ver é que Deus age através da matéria. Então, nós utilizamos ali pão, vinho, água, óleo, etc., e outros objetos. A gente usa tudo isso na igreja, nos ritos da igreja, e todas essas coisas têm um sentido espiritual profundo. Ou seja, essas coisas elas se pautam no fato de que na criação existe uma revelação divina, de que Deus se revela, que ele coloca a sua glória na criação em vários níveis. E como Dante escreve, né, na sua obra sobre o paraíso, a glória daquele que a tudo move, resplandece, em algumas partes menos, em outras mais. Então,
essa revelação da glória de Deus na criação tem a ver com a concepção do mundo, que nós chamamos de sacramental. Muitos teólogos recentemente, um dos mais famosos é o Hans Borsman, eles têm procurado restaurar essa visão de mundo sacramental, ou seja, essa concepção de que o mundo, em todo ele, a glória de Deus se revela. Existe uma revelação, uma manifestação da glória de Deus em toda a criação. E que, portanto, a criação é maneira pela qual nós conhecemos a Deus. O conhecimento de Deus não se dá apenas através de palavras, mas através de uma contemplação que se dá na criação. E nesse sentido, isso afeta a maneira como nós lemos a Escritura também. Porque a revelação que há nas Escrituras não se resume às palavras que estão contidas ali, mas muito mais ela aponta na direção dos objetos a que a Escritura se refere. A Escritura, nesse sentido, é vista como algo que nos dirige a uma certa contemplação de Deus. Então, isso de maneira mais ampla. E de maneira mais restrita, uma outra maneira pela qual os sacramentos afetam a nossa teologia diz respeito à doutrina da salvação, ao mistério da salvação, à soteriologia. Por quê? Porque se eu entendo que os sacramentos eles são sinais eficazes da graça, e que eles veiculam a graça de Deus de maneira eficaz, ou seja, que eles são canais eficazes da graça de Deus, isso afeta a maneira como eu vejo o processo da salvação. Muitas pessoas discutem aí na modernidade como se dá o processo da salvação. Existe todo aquele debate sobre a ordo salutis, né? Qual é a sequência, o que é que vem antes, justificação, santificação, etc, etc, etc. Mas grande parte dos debates que a gente vê, né, calvinistas, arminianos, tudo mais, grande parte do debate não leva em consideração os sacramentos. Toda a obra da salvação ali, todo o processo da salvação é uma coisa puramente interiorizada. E os sacramentos, eles dão à igreja essa exteriorização. Eles exteriorizam o processo de salvação. Ou seja, o processo de salvação inclui coisas e momentos em que nós recebemos os sacramentos e outras coisas, mas principalmente aqui os sacramentos. Então, nesse sentido, a salvação, quando eu vejo a salvação a partir dos sacramentos, eu entendo que a salvação e tem que ser um processo. E que a salvação não é algo concluído num determinado momento, mas que a salvação envolve um certo processo. Então, isso inclui, por exemplo, a afirmação de que Cristo, a obra redentora dele, tem que ser universal, ela não pode ser particular. Porque os sacramentos, eles são recebidos também por pessoas que se perderão. Então, eu não posso dizer que o sacramento é eficaz e, ao mesmo tempo, dizer que somente os eleitos recebem a graça salvífica de Deus. Não, as pessoas que se perdem também recebem em algum momento a graça de Deus. Portanto, se elas recebem, Cristo morreu por elas, porque essa graça procede do sacrifício de Cristo. Então, nesse sentido, os sacramentos eles nos levam a ver a possibilidade da perda da salvação e também nesse sentido, se há a possibilidade da perda da salvação, Cristo morreu por pessoas que se perderão também. Então isso nos força a rever, principalmente para pessoas que são de uma tendência mais reformada. Isso nos força a rever a maneira como nós vemos a salvação e, a partir disso, se ramifica para a nossa vida cristã, a nossa espiritualidade como um todo. Então, eu acredito que aquilo que afeta mais a nossa vida cristã, quando a gente vê essa ligação com a salvação, é a nossa espiritualidade, a maneira como nós vivemos como espiritualidade e eclesiologia também. Porque se a gente entende que os sacramentos eles têm esse papel visível, então, naturalmente, eles ganham uma importância única na celebração cristã, nos ritos cristãos. Muitos protestantes são acostumados, pelos motivos que a gente vai conversar aqui, a ver os sacramentos, a igreja, o papel da igreja como apenas um papel pedagógico, o papel do ensino, da pregação, da leitura da palavra, o que são coisas importantes, com certeza, mas resume-se a isso, muitas vezes. E quando a gente assinala esse outro papel aí dos sacramentos, a igreja ganha uma dimensão local, corporal. A igreja não é uma coisa apenas invisível, a igreja ela é visível, o reino de Cristo é visível. Graças a Deus por essas consequências aí. Mas nós estamos no mês da reforma, especificamente na semana, e é visível a rejeição dos sacramentos que há nas posições atuais, né? O próprio reverendo falou sobre isso. Mas não me parece que é coerente fazer isso e comemorar um evento como a reforma como algo bom. Será que os protestantes atuais estão sendo coerentes? Será que eles estão seguindo a tradição dos reformadores, reverendo? Eu acredito que não. Eu acredito que, em grande parte, muitas pessoas, eu diria a maioria das pessoas que comemoram hoje a Reforma Protestante, não o faz tendo consciência, primeiro, daquilo que foi a Reforma Protestante
eu não vou nem entrar aqui tão detalhadamente nisso, mas naquilo que os reformadores pensavam sobre diversos assuntos, naquilo que eles escreveram e defenderam sobre diversos assuntos, como, por exemplo, os sacramentos. Né? Então, eu diria que grande parte dos protestantes, as pessoas que comemoram o 31 de outubro, não entendem isso, não entendem a importância que os sacramentos tinham para os reformadores e a maneira como, inclusive, os reformadores foram muito incisivos em defender a importância e necessidade dos sacramentos. Falando aqui particularmente de Lutero, por exemplo, a gente sabe, Lutero, ele via os sacramentos com muito zelo, com muito amor, e entendia os sacramentos como extremamente importantes no processo da nossa salvação. Claro, ele tinha na sua teologia sacramental diferenças com o catolicismo, isso aí a gente sabe, né? Então, Lutero tem diferenças na maneira como ele via a presença real. Ele afirmava a presença real, mas via de uma maneira um pouco diferente do catolicismo, a maneira como essa presença real se dava, como é que ela acontecia. Havia ali algumas diferenças. Lutero não abraçou a linguagem do ex opere operato como havia na escolástica antes dele. Ou seja, existem diferenças ali, mas para Lutero, a gente pode dizer com toda certeza, para Lutero os sacramentos são salvíficos. E a maneira como Lutero via a salvação está em inteira comunhão com isso. Aquilo que eu mencionei sobre tudo aquilo que afeta a nossa soteriologia. A gente vê isso de maneira muito clara na teologia de Lutero. Então, Lutero não era um tulipeiro, né? Lutero, ele via a salvação a partir dos sacramentos. E por isso, ele acreditava, sim, que Deus tem os seus eleitos, que Deus nos predestina, mas nesse processo de predestinação ele incluía, com certeza, os sacramentos como momentos onde Cristo é recebido, né? A graça de Cristo é recebida, onde a salvação é recebida. Então, quando a gente vê isso, a gente vê Lutero tem muitos sermões, muitos escritos sobre os sacramentos. Para ele, discutir os sacramentos era coisa muito importante. E Lutero combateu as pessoas que acreditavam que os sacramentos eram apenas símbolos, sem um papel espiritual salvífico. Então, uma pessoa que hoje comemora a Reforma Protestante precisa saber, se você vivesse na época de Lutero, você possivelmente seria combatido por ele, tá? Ou seja, aquilo que grande parte dos protestantes prega hoje seria combatido por Lutero, porque foi combatido na época dele. Ele combateu aquilo que as pessoas que ficaram conhecidas como sacramentários. A palavra hoje sacramentário talvez soe para alguém como alguém que dá muita importância aos sacramentos, mas na época de Lutero, os sacramentários, parte desses sacramentários eram pessoas que davam, na verdade, pouca importância aos sacramentos na perspectiva da salvação. Então, esses debates ocorreram já na época da Reforma, e uma das maiores divisões da Reforma Protestante foi justamente por isso, no colóquio de Marburgo, em 1529. O encontro ali entre a tradição reformada e a tradição luterana, houve ali um encontro, né, uma tentativa de acordo entre eles, e eles concordaram sobre muitos temas, sobre muitos tópicos, sobre muito daquilo que é a doutrina cristã, mas discordaram, dentre outras coisas, mas principalmente o principal assunto sobre o qual eles discordaram, sobre os sacramentos, sobre a presença de Cristo na Eucaristia, se aquilo ali é apenas um símbolo ou se Cristo está realmente presente. Então, e Lutero discordou disso com uma veemência muito grande. Então, é preciso dizer, possivelmente, essas pessoas que hoje acreditam que os sacramentos são apenas símbolos, se vivessem na época de Lutero, não seriam considerados irmãos por ele. Então, eu estou dizendo algo aqui muito forte e possivelmente eu não considero. Eu não trataria isso como Lutero tratou. Mas, sendo historicamente sincero, é isso. Ou seja, muitas pessoas que hoje são simbolistas ou memorialistas, ou como queiramos chamar, zwinglianas sobre o sacramento, não seriam considerados irmãos por Lutero. Eu acho que até há uma citação sobre esse evento, se eu não me engano, acho que é a resolução dele, ou eu falo de Lutero sobre ele, em que ele diz que ele e Zwingli e seus seguidores não tinham o mesmo espírito, por isso não poderiam entrar em concórdia, ou seja, você tem uma concordância em assuntos dos mais diversos, mas por causa somente desse assunto, eles não tinham o mesmo espírito. Dá para ver aí já o tanto de importância que Lutero dava para os sacramentos. Inclusive, Gabriel, entrando aí nisso aí que você colocou, como existem divergências entre diversos grupos protestantes, geralmente a maneira como se procura ter amizade entre esses grupos é a partir daquela doutrina do mínimo, né?
nós temos aqui um mínimo em que nós concordamos, que é a trindade, a encarnação, etc. Tem um mínimo ali sobre o qual a gente concorda. As outras coisas a gente discorda, mas a gente considera essas secundárias. Pois bem, para Lutero, os sacramentos eram principal. Eles eram coisa principal, eles não eram coisa secundária. Então, muitas pessoas se surpreenderiam de ver como Lutero dava tal importância aos sacramentos, quase colocando eles no mesmo nível da importância que tinha a doutrina da Santíssima Trindade. Por quê? Porque, para ele, essa doutrina dividia, e deveria realmente dividir, aquilo que nós chamamos hoje de protestantes. Né? Para Lutero, os sacramentos não eram coisa secundária, eles eram coisa principal. E Calvino, a gente pode dizer que ele deu muita importância aos sacramentos. Quando a gente lê as Institutas, e principalmente os comentários de Lutero sobre os textos bíblicos a respeito dos sacramentos, né? Pega lá o comentário de Calvino sobre 1 Coríntios, sobre as narrativas de instituição, etc. A gente vê em vários momentos que, claro, em alguns momentos ele entra em polêmica com temas do catolicismo, mas em outros momentos, quando ele está simplesmente explicando o texto bíblico, a gente vê uma riqueza devocional e uma valorização do sacramento, e com o tempo os calvinistas perderam. É muito difícil encontrar hoje calvinistas que valorizem. Existe bastante gente que valoriza os sacramentos, mas não é o mais comum. O mais comum é encontrar calvinistas que não valorizam tanto os sacramentos como Calvino valorizava. Então, para Calvino, havia também essa importância de que a igreja fosse não apenas ministra da palavra, mas da palavra e dos sacramentos. Então, se eu entendo... Veja, quando você perguntava para os reformadores o que é que define a verdadeira igreja, dentro da tradição calvinista, dentre outras marcas, havia duas marcas principais: a pregação da palavra e a administração correta dos sacramentos. Como é que eu posso dizer que a verdadeira igreja depende da administração correta dos sacramentos se eu trato os sacramentos como coisa secundária? Não, para eles a administração correta dos sacramentos era a coisa principal. Então, para os reformadores, a doutrina, a eclesiologia deles dependia também disso. E esse era um dos pontos mais polêmicos com o catolicismo. Por que é que eles entraram em tanta polêmica, por exemplo, com a questão do uso das duas espécies, da entrega, não do uso, mas da entrega das duas espécies, o traquismo, né? Aquela doutrina que foi polemizada na Idade Média por Jan Hus, e que depois a Reforma Protestante toma com muita força. Ou seja, os fiéis devem receber as duas espécies. Eles devem receber o pão consagrado e o vinho consagrado. Por que os reformadores entraram numa polêmica tão grande com isso? Porque para eles a administração dos sacramentos era a coisa principal. E era um erro terrível do catolicismo não entregar as duas espécies na visão dos reformadores. Então, por quê? Porque para eles os sacramentos eram coisa principal. Eles não poderiam condenar, como condenaram, aquilo que Roma fazia com o vinho, se para eles os sacramentos fossem coisa secundária. Não, para eles os sacramentos são coisa principal. E era uma questão de obediência a Cristo. Então, a gente pode dizer que para Calvino também, os sacramentos eles eram parte daquilo que é essencial. Embora a gente já note em Calvino uma certa tendência, por conta da sua soteriologia, uma certa tendência a separar um pouco mais a graça de Deus e o sacramento. Que para Lutero são duas coisas que estão muito rigidamente conectadas. Lutero conecta de maneira muito rígida a pregação da palavra e a graça, e também a ministração do sacramento e a graça. Ele conecta essas coisas de maneira muito rígida. Calvino já começa a separar um pouco mais, porque Calvino tem em vista ali uma concepção da soberania de Deus, e que Deus é soberano para entregar a graça como ele quiser, etc. Então, quando a gente compara isso, quando a gente compara essa sacramentologia de Calvino à Idade Média, nos parece que a sacramentologia de Lutero é mais próxima nessa concepção da conexão entre o sacramento e a graça, ela é mais próxima do thomismo, enquanto a sacramentologia de Calvino é mais próxima do ocasionalismo sacramental de Duns Scotus. Então, já na Idade Média havia um debate sobre a conexão entre o sacramento e a graça, e havia várias maneiras de conectar isso. Então, esse debate não surge com a Reforma Protestante, tá? É um debate que vem desde antes, e a concepção de Calvino parece mais com isso. E além disso, Calvino, a gente pode dizer que no Consenso de Zurique, no Consenso Tigurino, ele cedeu muito ao zwinglianismo. Então, em alguns pontos, Calvino, digamos assim, na minha concepção, falhou. Mas, quando a gente olha o grosso daquilo que ele escreveu sobre isso, ele tem
sim, com toda certeza, um apreço muito grande pelos sacramentos. Perfeito. Só uma observação aqui para vocês. Quando o reverendo falou sobre a visão de Calvino de soberania, de que Deus pode dar graça a quem ele quiser, ele não quis dizer que porque Deus pode dar graça a quem ele quiser e como quiser, que essa afirmação contraria o sacramentalismo, beleza? Fiquem cientes disso daí. A questão é que essa motivação para Calvino teve um efeito diferente. Falando em motivação, nós temos aí os sacramentários, que o reverendo falou no podcast há um tempinho. Qual seria a motivação deles para poder rejeitar os sacramentos? Se os primeiros reformadores e mais importantes reformadores valorizavam tanto os sacramentos, por que eles, os anabatistas, os anglicanos e sacramentários, rejeitaram tão fortemente os sacramentos? Tudo isso a gente costuma culpar Zwinglio, né? A gente costuma atribuir a responsabilidade desse processo a Zwinglio. Então, Zwinglio, ele traz na história da igreja uma inovação, uma maneira diferente de ver os sacramentos. Antes de Zwinglio, a gente não encontra ninguém que veja os sacramentos da mesma maneira que ele. A gente pode falar no máximo de certos grupos heréticos ali da Idade Média, mas exatamente a mesma coisa. Então, Zwinglio, ele é a primeira pessoa a tratar os sacramentos como coisa deste mundo, digamos assim. E o que eu quero dizer com isso é, para Zwinglio, os sacramentos seriam maneiras de nós publicamente prestarmos um compromisso, ou assumirmos um compromisso com Cristo e com a igreja. Então, os sacramentos eles seriam uma coisa que se dá entre nós. Seriam certas maneiras de nós assumirmos certos vínculos sociais, de nós assumirmos um compromisso. Então, os sacramentos eles têm um papel mais humano. Eles não seriam, nessa concepção, canais da graça de Deus. Então, Zwinglio traz essa concepção e, como ele é o iniciador da reforma em Zurique, a gente pode dizer que a tradição reformada começa com essa concepção de Zwinglio sobre os sacramentos. É importante entender, os estudos históricos sobre o começo da reforma protestante têm mostrado algo nessa direção. É importante entender que a reforma de Lutero e a reforma de Zwinglio tiveram motivos diferentes para o seu início. Então, a gente não pode achar que a reforma de Zwinglio foi simplesmente uma repetição da reforma de Lutero em outro lugar, em outro país. Mas ela teve outros propósitos. E só com o tempo, a reforma de Zwinglio absorveu elementos da reforma de Lutero. Então, na reforma de Zwinglio, a gente encontra um certo desprezo pela concepção visível da igreja. Havia um certo desprezo por aquilo que era a religião visível, a religiosidade visível. Isso inclui muitas coisas, como imagens, como peregrinações, como votos, como relíquias, etc. Tudo isso que havia tudo isso que dava certa cor à religiosidade medieval, Zwinglio rejeitava. Zwinglio, ele era um humanista, né? Ele era originalmente alguém influenciado por esse pensamento que nós podemos considerar renascentista. E, nesse sentido, havia entre os renascentistas, a gente encontra algo disso, por exemplo, entre os renascentistas, entre Erasmo de Roterdã, etc. A gente encontra a gente pode dizer o seguinte pensamento, de que o centro da religião cristã é a ética. Então, a reforma de Zwinglio foi fortemente baseada no Sermão da Montanha. Para ele, a reforma da igreja era uma reforma ética, recentralizar a religião em torno da ética, e não de práticas rituais. Então, havia uma reforma ali mais profunda de Zwinglio, no sentido de relocalizar a religião em torno da ética, que é uma proposta que reaparece muitas vezes, não é só Zwinglio, reaparece muitas vezes ao longo da modernidade, até os dias de hoje. Os liberais tentam fazer isso várias vezes. Então, eu considero que o zwinglianismo é uma forma prévia de liberalismo, é uma forma de liberalização com respeito à interpretação de vários textos bíblicos que diz respeito a ritual, a religião, a prática religiosa, a sacramentos, etc. Então, existe essa afinidade, porque para Zwinglio a preocupação era principalmente ética. E aí a gente vê claramente uma diferença em relação a Lutero. Para Lutero, o centro da questão ali não é ética. O centro é a salvação, a justificação pela fé, é um certo modo de entender a justiça de Deus. Então, a reforma de Zwinglio, desde o começo, ela tem uma direção diferente. E nesse sentido é que a gente entende
também, como parte desse processo de recentralização da religião em torno da ética, é que a gente vê o sacramento se torna ali algo que nós realizamos. O sacramento se torna parte da ética. Ele deixa de ser parte da graça e se torna parte das obras dos sacramentos. Então, a gente pode dizer, Zwinglio, ele recoloca a religião em torno das obras. E aí, nesse sentido, claro, nesse processo ele tem que eliminar muita coisa que era simplesmente vista como por ele, supersticiosa. Então, nesse sentido, Zwinglio, ele elimina a importância que os sacramentos tinham ao longo da história da igreja e dá um novo papel, um novo propósito. Então, aquilo que Zwinglio disse influenciou a tradição reformada. Calvino, ele aparece depois nesse processo como alguém que tenta dar uma concepção, tenta introduzir uma concepção mais sacramentalista no pensamento da reforma. A gente pode dizer que Butzer também, em um dado momento, até pareceu ser algo assim. Eu tenho minhas dúvidas, sinceramente, sobre Martin Butzer, mas algumas pessoas veem Butzer assim também, como mediador. Eu não vejo ele de maneira nenhuma nesse assunto como sendo um mediador. Em outros assuntos, sim, mas não nesse. Eu já vi alguns luteranos tratarem ele basicamente como uma pessoa desonesta, com os dois lados. Sim. Eu não vou questionar a honestidade ou a desonestidade dele aqui, porque seria uma polêmica muito grande para a gente entrar, teria que ter muito tempo para falar disso. Mas eu não vejo ele, nos sacramentos pelo menos, como essa pessoa conciliadora, não. Ele parecia que estava querendo conciliar politicamente, conciliador no sentido político, mas doutrinariamente a gente vê claramente o apoio de Martin Butzer a aquilo que Zwinglio estava fazendo. Ele capitulou diante de Zwinglio. E, embora nos escritos do Martin Butzer a gente encontre uma concepção sacramental um pouco mais elevada do que aquilo que havia em Zwinglio, mas ele meio que politicamente decidiu ceder para Zwinglio, digamos assim. Então, nesse sentido, a tradição reformada surge, mas surgem diversas vozes ali com diferentes níveis de importância dada aos sacramentos. E o movimento anabatista, ele tem, digamos assim, existem diversas origens atribuídas ao movimento anabatista. Uma maneira de contar a origem do movimento anabatista é de que os primeiros anabatistas, são aqueles irmãos suíços que levaram a sacramentologia de Zwinglio, ou seja, eles eram discípulos de Zwinglio e tomaram aquela sacramentologia de Zwinglio e levaram ao extremo. Então, nessa concepção desses irmãos suíços, os sacramentos, por serem apenas símbolos da nossa religião, do nosso compromisso público, você não pode batizar criança. Então, eles foram contra a prática do batismo de crianças, entendendo, justamente porque pegaram a sacramentologia de Zwinglio e levaram ao extremo. O próprio Zwinglio era a favor do batismo de crianças, mas eles foram contra, porque pegaram a sacramentologia de Zwinglio e a extremaram. E, na minha concepção, o que eles fizeram foi correto. Se você entende que os sacramentos são apenas aquilo que Zwinglio disse, óbvio que você não faz nenhum sentido batizar criança. Então, eles reproduziram esse pensamento zwingliano. A gente pode considerar que aqui e ali, entre os próprios anabatistas, existem pessoas que também dão mais importância, digamos assim, aos sacramentos, etc. O próprio Menno Simons, ele, em alguns momentos, aquilo que ele escreve sobre o Espírito Santo e tal, parece que ele coloca o batismo dentro desse processo de salvação. Então, mas no grosso, digamos assim, na massa, aquilo que foi o impacto social do anabatismo foi uma importância menor dada aos sacramentos. Então, nesse sentido, o anabatismo, ele reproduz o pensamento zwingliano e, nesse sentido, esse pensamento ele começa a ter um impacto popular. O é um movimento fortemente popular e, nesse sentido, isso acaba tendo um apelo e um impacto ao longo dos séculos. Então, a gente pode dizer que esse pensamento anabatista influencia também os puritanos em parte, né? Não todos os puritanos, mas em parte influencia também os puritanos nos países de língua inglesa, principalmente primeiro na Inglaterra, óbvio. Então, os puritanos, eles são de tradição reformada, muitos deles influenciados por esse pensamento zwingliano e também anabatista. E esses puritanos são os grandes responsáveis por uma concepção
mais baixa dada aos sacramentos. Isso não vale para todos os puritanos. Existem puritanos fortemente sacramentalistas na história, mas a maior influência deles foi justamente de uma importância menor dada aos sacramentos. E tudo isso a partir de uma soteriologia que travava a importância. Conforme o calvinismo foi sendo dogmatizado e explicado em fórmulas mais precisas, os sacramentos tiveram que perder importância, porque justamente por essa ênfase dada na soberania de Deus. Como você disse aí, Gabriel, não é preciso que essa soberania de Deus entre em choque com os sacramentos. Na teologia de Calvino, a gente vê isso no máximo como uma tensão, mas aí, em algum momento, alguém herda essa tensão e escolhe um dos lados. Foi basicamente o que aconteceu. Bem, tendo em vista essa rejeição dos anabatistas, zwinglianos e a tradição que eles deixaram, o que isso causou nas áreas da vida da igreja, especialmente na eclesiologia e na soteriologia? Quais foram as consequências do abandono sacramental? Os sacramentos, quando eles perdem essa importância, eles acabam sendo substituídos por outras coisas. Então, quando a salvação ela deixa de ser vista como coisa visível, e a igreja, consequentemente, deixa de ser vista como coisa visível, tudo isso acaba sendo interiorizado. E tudo isso acaba se tornando coisa intelectual, coisa que nós aprendemos pelo nosso entendimento, pela nossa razão. E então, nesse sentido, a salvação começa a girar em torno da pregação, o que não é errado quando conectado aos sacramentos, mas isso começa a ser visto como uma coisa desconectada dos sacramentos. Então, o núcleo, digamos assim, do processo de salvação passa a girar em torno da palavra que é pregada. E como você não tem mais momentos em que a salvação é recebida, que seriam os sacramentos, então a salvação é recebida num só momento. Então, uma coisa que é muito clara, por exemplo, em Calvino, é que para Calvino a regeneração é uma coisa progressiva. A regeneração é uma coisa que acontece ao longo da nossa vida. Ele diz isso. Ele conecta isso ao arrependimento e a outras coisas. Mas quando os sacramentos saem de cena, perde-se o motivo para ver a regeneração como um processo. A regeneração se dá só no momento. Então, tudo aquilo que acontecia nesse momento, tudo aquilo que acontecia ao longo da vida é concentrado nesse momento. É o que eu chamo de hiperconcentração da regeneração, da graça na regeneração. Então, a salvação ela passa a ser vista como algo que se dá num só momento. E isso prepara o caminho para o conversionismo que se tornou tão comum e que foi tão popularizado no século XVIII, século XIX, naqueles grandes despertares, grandes avivamentos que houve na Europa. Na Europa e nos Estados Unidos, principalmente. Né? Então, esses momentos de grande despertamento do século XVIII, século XIX, impactaram a maneira como a salvação é vista, porque uma certa maneira de ver a salvação começa a ser pregada. Esse conversionismo a que a gente costuma se referir. Então, tudo isso porque você não tem ali o sacramento como o momento determinante em que a salvação acontece. O momento determinante em que a salvação é recebida e depois recebida de novo. Então, a salvação ela é recentralizada na nossa alma. Eu escuto a pregação, eu creio na pregação, eu estou salvo. Então, a coisa se resume, bem grosseiramente, a isso. E, nesse sentido, outros processos que envolveriam o papel da igreja, como, por exemplo, a absolvição, né? Falando aqui de um ato sacramental, a absolvição. A absolvição perde sua importância porque a confissão se dá apenas interiormente. Então, eu interiormente confesso a Deus os meus pecados sem a necessidade da ajuda da igreja. Então, diante disso, a igreja passa a ser vista apenas como um lugar onde a palavra é pregada de uma certa maneira, onde você tem pessoas aptas a ensinar. A igreja apenas isso, é um lugar de pessoas aptas a ensinar. Mas, naturalmente, alguém vai começar a perguntar, será que eu preciso mesmo dessa instituição? Então, de certo modo, tudo aquilo que a gente vê na modernidade de pessoas que em tempos mais recentes, em anos mais recentes, de pessoas que são contra a necessidade da igreja, os desigrejados e tudo mais, tudo isso tem muito a ver com uma importância menor dada aos sacramentos na sua raiz. Aconteceu tanta coisa ruim, tanta inovação,
entre esses grupos e tanta influência deles, né, na atualidade. Será que ainda é possível retornar a uma visão bíblica, patrística e da reforma sobre os sacramentos? Eu acredito que, dada a importância que os sacramentos têm na Bíblia, entre os pais da igreja e entre os primeiros reformadores, eu acredito que se nós formos leitores mais atentos de todos eles, em primeiro lugar, leitores mais atentos da Bíblia, dos pais da igreja e dos reformadores, eu acredito que é possível sim um retorno a uma importância muito maior dada aos sacramentos. A gente já tem visto isso em décadas mais recentes. Existem dois processos, digamos assim, acontecendo na maneira como cristãos protestantes, especialmente evangélicos, têm transitado, digamos assim. Existe uma ascensão de uma maneira neocarismática de adoração, de um culto neocarismático, e nesse sentido, a princípio, esse culto neocarismático valoriza muito pouco os sacramentos. Eu costumo contar de uma pessoa que foi a um desses cultos neocarismáticos e disse, olha, a minha experiência foi o seguinte, depois, no final da celebração, o pastor que estava lá dirigindo o culto, finalizou a celebração, deu boa noite e tal, e aí desligou o microfone. E aí, de repente, o microfone é ligado de novo, ele diz, gente, não esqueçam, tá? A gente tem uma mesa ali na parede com pão, vinho, quem quiser, pega ali e fica à vontade, chá. Basicamente, essa é a importância dada aos sacramentos em alguns desses lugares. Então, quando a gente olha o começo desse movimento neocarismático, a gente vê que não é algo que nos parece ser coisa que vá valorizar muito os sacramentos. Porém, existem aquelas surpresas da história. E que surpresas são essas? São surpresas no sentido de que esse movimento neocarismático entre os cristãos evangélicos tem mudado a maneira como eles entendem o centro da celebração cristã. Os neocarismáticos têm centralizado a celebração cristã não tanto na pregação da palavra. A pregação ainda recebe muita importância, mas não mais a pregação no sentido do ensino da doutrina, mas a pregação como uma maneira pela qual nós temos acesso à presença de Cristo. Então, o que se espera na celebração neocarismática é que a pregação não seja um fim, mas que ela seja um meio através do qual Cristo se torna presente no meio da congregação e, nesse sentido, realiza algo. Então, existe uma expectativa muito grande do milagre, do sobrenatural nessas celebrações. E, nesse sentido, muitas pessoas dessa concepção mais neocarismática, por esse motivo, por essa mudança na maneira de encarar, por essa mudança na mentalidade cultica, digamos assim, têm se tornado mais abertas a ver os sacramentos como coisas especiais. Então, nesses lugares, por exemplo, as pessoas têm muita facilidade de ver a importância dada à unção com óleo, né, a cura através de objetos, a oração de objetos, a consagração de objetos, é coisa que tem recebido muita importância nesses lugares. Então, isso mostra um retorno, mesmo que ingênuo às vezes, mesmo que sem profundidade, mas a gente vê sim um retorno a uma maneira diferente de ver a ação de Deus através dos objetos do mundo, através de sacramentos, etc. Esse é um primeiro ponto, né? E uma segunda coisa que tem acontecido a gente vê também nesse processo jovens, principalmente jovens, que têm, na realidade não apenas jovens, mas principalmente jovens, que têm despertado para uma maneira diferente, que têm se cansado com a maneira como a gente pode dizer, o evangelicalismo centraliza o seu culto no ensino de doutrina. E então, em grande parte, a gente tem visto muitos jovens cansados daquilo que tem sido os rumos do evangelicalismo e tem procurado algo mais tradicional, algo mais medieval, algo mais patrístico, algo mais bíblico, acima de tudo. Então, a gente tem visto assim uma juventude. Essa juventude ainda não tem tanta voz no mundo de hoje. É algo que a gente só vai ver os resultados daqui a algumas décadas. Mas é algo que já tem acontecido já há algum tempo, principalmente nos países de língua inglesa. A gente tem visto isso bastante nos Estados Unidos. Então, uma juventude que tem procurado ser mais sacramental. E essa juventude está aliada a uma mudança na academia protestante. A gente tem visto também eruditos protestantes, teólogos protestantes, que têm dado muito mais importância, muito mais ênfase aos sacramentos. Então, digamos assim, esses eruditos, eles têm influenciado de maneira muito positiva
essa geração. Então, eu sou, nesse ponto, otimista. Para mim, não está tudo perdido, pelo contrário, nós temos uma grande oportunidade dentro de nós. Graças a Deus. A Wittenbergs é um exemplo Isso. desse tipo de jovens, então ajuda a gente aí. Agora eu convido você, ouvinte, a nos ajudar no resgate dessa visão sacramental que é tão essencial para a Santa Igreja. Vai lá no nosso Instagram, @Wittenbergs com 2 S no final. Consuma os conteúdos que produzimos e compartilhe para os seus amigos mais próximos. Depois, nosso podcast também, na plataforma que você preferir. Então, tem muita coisa que pouquíssima gente no Brasil fala sobre. O Reverendo Jordano tem muito conteúdo nos seus stories, com suas caixinhas de pergunta, principalmente no YouTube e no Facebook. Os posts deles são maravilhosos. Você vai ter uma ideia melhor do que a gente está falando, da visão como um todo. De que cristianismo é esse? Qualquer dúvida excedente, você pode também ir lá no nosso Instagram, já falei o @, @Wittenbergs com 2 S no final. Nossa caixinha nos stories, a gente pode estar respondendo a sua pergunta lá. Reverendo, o senhor poderia dar suas considerações finais? Obrigado, Gabriel. Obrigado, pessoal da Wittenbergs. Obrigado a todo mundo que nos ouviu nesse momento. Compartilhe, inclusive, esse podcast com outras pessoas. Eu acredito que a gente pode fazer muito através do ensino. Eu acredito que o ensino correto daquilo que a palavra de Deus nos traz deve ser valorizado. E por isso, se você acredita naquilo que nós mencionamos, ensinamos aqui, compartilhe com outras pessoas. Para mim é uma satisfação estar mais uma vez com vocês e espero em outros momentos estar aqui também. E Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se você não concorda com o que a gente falou aqui, ou com absolutamente nada, chega na gente, pergunta, vê se é isso mesmo que você está entendendo. É sempre bom a gente se despir dos preconceitos para poder conseguir entender melhor o que o outro está querendo dizer. É isso. Muito obrigado, Reverendo, por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço também ao ouvinte por ter chegado até aqui. Peço que continue nos acompanhando nessa semana. Nós vamos até o dia 31 de outubro, no domingo, um podcast por dia, serão 7 no total. Ative as notificações nas redes sociais também para receber os próximos conteúdos. Se você não está no YouTube, ative as notificações aqui do YouTube. Se você estiver em outra plataforma e nos acompanha nas redes sociais, ative as notificações dali para que você não perca nenhum episódio. Fique com Deus e até a próxima.